Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai ver depois. Vamos já começar nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Aguardar o pessoal chegar. Hoje vamos ter uma convidada, mais uma convidada, né, especial. A Inês vai estar com a gente aqui falando sobre esse novo amanhecer, né? De que é que se trata isso. Enquanto isso, vou deixar vocês com uma musiquinha. Pronto, chegou nossa convidada. Tirei a música, porque agora que a minha convidada ilustre chegou, né? Então, tirei a música. Eu estava deixando aqui a musiquinha um pouquinho, para a gente dar uma relaxada, até você chegar. Depois que você chegar, pronto. Musiquinha só depois. A música agora vai ser sua voz. Oi, Paulo, bem-vindo. Boa noite, boa noite. O pessoal está entrando agora. Inês, eu já mandei meus aviãozinhos. Se você quiser mandar seus aviãozinhos também aí pro pessoal, fica à vontade. Paulo, você também fica à vontade. Não seja tímido. Pode mandar aviãozinho pro pessoal que a gente não se incomoda. Eu acho que eu sou a única pessoa que faço live que esqueço de pedir pro povo compartilhar, pedir pro povo curtir. Eu nunca peço, eu esqueço. Eu acho que a pessoa, tipo assim, tem que ser algo espontâneo, sabe? Eu me sinto meio que forçando a barra. Mas aí eu faço uma carinha assim no finalzinho, aí a pessoa, não, vamos dar uma curtidinha, né? Pra dar uma força no canal dela. O gatinho de botas, né? O olharzinho do gatinho de botas, assim. Eu faço esse olhar de vez em quando, eu assumo. Eu assumo que eu faço. Mas não faz mal, não. É uma coisa tão sem maldade, tão inocente. Não, sem querer manipular. Eita, Dilma! Mas, ó, Minha deixa eu falar querida, pra oi. você. Pode falar, pode falar. Não, fala você. Nós conversamos, né, essa semana um pouquinho. E que prazer! Olha só, 2 estados aí, né? Oh, que coisa boa! Natal e Paraná. Oh, minha cidadezinha hoje está chovendo. Tu sabe que eu tá morei em Foz do Iguaçu, né? Você morou em Foz? Morei 2 anos. Foi, quando eu voltei pro Brasil, aí eu fui para Foz do Iguaçu. Uhum. Passei 2 anos lá. Fui por causa da Conscienciologia. Ah, é? Eita, lá, eu vi, E fui trabalhar em uma clínica de medicina integrativa. É por isso que tanta experiência fez essa moça linda aí, né? Sorrindo, dando essa oportunidade para nós. Eu falo assim, as sementes do novo amanhecer é essa conexão de almas afins. Sim.
né? Perfeito. Que Uhum, ressoam na mesma frequência. Então, uhum. assim, eu me sinto tão honrada que essa minha busca pelo meu trabalho interior e assim, essa, porque eu amo fazer o que eu faço. Eu amo falar com as pessoas, eu amo tocar o coração das pessoas, falar para a alma das pessoas, uma verdade que eu acredito assim em essência que eu sou. E isso vai nos conectando assim com pessoas lindas, maravilhosas do mundo todo, através agora, né, dessa possibilidade da mídia e acesso a todos, né? E assim, ó, mas dá vontade também, a gente sente falta, assim, né, daquele Do abraço contato, né? O gostoso. contato mais próximo. A gente sabe que as Sim, coisas da energia funcionam, mas assim, nada como o contato, né? Eu acho que foi uma das coisas que a pandemia trouxe de ensinamento. Foi essa, as pessoas começaram a realmente dar valor, né? Quando elas sentiram que podiam perder aquilo. Minha sim. linda, seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal está entrando aí, gostaria que você falasse, fique à vontade, a casa é sua, tá? Ai, Sinta-se à obrigada. vontade. E aí a gente vai desenrolando o tema. Obrigada, obrigada, minha flor, então. Começando pelo início, sou Inês Kachorovski. Moro, então, no Paraná, sou terapeuta holística com muita honra, com muito orgulho, amo o que eu faço. E eu acho que é por isso, assim, que você assumir o que você gosta de fazer, você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama, você faz naturalmente. Não é Uhum, sem força, né? Você não força sim, nada, as coisas fluem. E hoje, dentro das terapias que eu fui me direcionando, né? Eu comecei primeiro com o curso de massoterapia, mas já me identifiquei muito com as terapias mesmo, também. orientais, depois vieram as ocidentais também. Aí vieram as terapias energéticas, e uau, e é um caminho que você vai seguindo, trilhando, quando você vê, você alçou o voo assim para um mundo maravilhoso, eu falo assim que nos meus atendimentos, né, os meus clientes, eles chegam, eles nunca recebem apenas uma sessão, porque nós nos tornamos aquilo que nós buscamos no decorrer Uhum, dessas fases de estudo, de busca. Então, assim, sim. hoje eu trabalho muito com as terapias multidimensionais. O que que é, né, a terapia multidimensional? Você consegue trazer a pessoa assim para um nível de consciência através assim, sabe quando a pessoa sai daquele murmurinho, dessa matéria aqui, onde você está no agito do teu dia a dia e é onde você nos seus relacionamentos, nas coisas que você faz, a sua mente está desconectada com o coração e você às vezes se sente perdido e uau! Então, assim, é para o estado de presença da pessoa que nós trazemos ela para o eixo do seu coração, e aí vamos deixando com que a alma dela, né, traga aquilo que precisa ser trabalhado naquele momento da vida dela, aquilo que ela está precisando. Então, essas terapias e são assim, energias tão sutis, é tanto amor, é tão maravilhoso você ver uma pessoa que ela chega, às vezes, com determinado problema, ou ela vem e eu tenho isso, e de repente ela senta ali e a conversa é totalmente outra. Por quê? Porque você faz com que ela respire e sinta, né? A alma, eu falo assim, o nosso coração é a morada da nossa alma. E se nós fizéssemos essa lição de casa, né, todos os dias, um Seria tudo tão mais pouquinho, simples, né? então, mais simples, então, minha flor, e é esse o meu trabalho. Então, assim, eu amo o que eu faço, mais uma vez eu repito. Hoje, dentro das terapias que eu me identifico muito, eu trabalho com a mesa Codex, que são os códigos de luz, o nosso amado e querido Mion, que faz um Guion. trabalho Uhum, lindíssimo, lindíssimo, sim. lindíssimo. Tem a energia da Kundalini, que são energias criadoras, que nos fazem dar esse mergulho para dentro de nós
E puxa vida, sabe aquela luzinha que se acende? Mas eu sou mais que esse corpo físico aqui. Então, às vezes, essas dissonâncias que acontecem no nosso dia a dia, às vezes nós estamos num lugar assim, perdidos, às vezes é a nossa alma dizendo: olha, não tá legal aqui, faz isso, olha para você, né? E assim, esse relacionar-se mais íntimo com você mesmo, porque nós buscamos sempre o lado externo, né? Uhum, Nós sim. buscamos o amor do lado de fora, nós buscamos a valorização do lado de fora, nós buscamos o merecimento, que alguém chegue e valorize quem nós somos, mas em essência nós precisamos estar completos, inteiros e íntegros dessa potência que há em nós, que habita em nós. Então eu falo assim que o meu trabalho é esse despertar do divino que habita no coração das pessoas. É só despertar, porque você já nasceu pronto. E aí, Uhum. nesse agito, né, da evolução humana, e tanta coisa acontecendo e continua acontecendo, são muitas pessoas que cansaram só de notícias ruins, de estar em ambientes tóxicos, Sim. por quê? Dilma, você, ó, não é monólogo, tá? Oi, Se Mari, boa noite. Não, imagina, pode ir falando. Oi, Mari, boa noite. Eu tô aqui, pode ir falando. Eu corto já, nem se preocupe. Vai lá, continue, Eu vou esperar, prossiga, ver se entra mais um pessoal aí, e aí eu quero para a gente trazer, começar. né? Isso, Tá. mas eu Mas quero sabe, trazer o isso. pessoal para essa presença Tá, plena, perfeito. numa Isso aí meditaçãozinha que, bem breve. isso aí que tu tá falando, tá? Eu tô lembrando aqui de quando eu, do meu início, assim, nesse caminhar, né? Dessa viagem. Eu chamo isso de uma viagem para dentro de mim mesma. Por que que eu digo isso? Teve uma projeção minha, já faz muitos anos. Eu tive uma projeção e eu encontrei com um ser que eu não tive o prazer de conhecer fisicamente aqui, né, enquanto ele estava nesse plano, mas a gente se encontrou no outro plano. E aí ele me disse o seguinte, que uma das coisas mais difíceis na concepção dele para a pessoa é ela fazer essa viagem de retorno a si mesma, porque ela está tão perdida, como você bem colocou, né? Ela está tão perdida com todas essas coisas que esse mundo aí oferece, né? Com essas visões que a gente tem tão materialista, uma coisa tão fria muitas vezes, né? Não estou generalizando aqui de forma alguma, mas assim, uma grande parte das pessoas ainda estão adormecidas, ainda tem isso para despertar, né? E aí ele me falou isso e eu trouxe isso para mim, sabe? Eu sempre penso, realmente não é fácil você dar de cara com. A gente não tem os lados, nós temos nossas sombras a serem trabalhadas, nós temos a nossa luz também. Então, essa coisa do terapeuta, eu também penso como você. As pessoas, quando elas começam a conversar com a gente, você percebe que ela está. Não é nem um terapeuta que ela está procurando alguém que a escute com atenção, sem julgá-la. Sabe? Sim, Inconscientemente é perfeito. isso que ela está procurando. É o Aham, acolhimento, é o acolhimento. justamente. E aí, se você, como terapeuta, se você vai com a pretensão de salvar, de curar aquela pessoa, né? Eu acho que isso é uma coisinha a se pensar. Porque assim, você só vai fazê-la recordar, você vai servir de instrumento para que ela recorde, para que ela lembre, né? E não Sim. tirar ela de algum lugar. Um negócio meio. Mas pode continuar. Era só esse Então, parênteses que eu queria colocar. pegando esse seu gancho, então, assim, nós não temos esse poder de salvar, ou nós estamos ali, nós auxiliamos, né? Nós estendemos a mão. E o meu trabalho, assim, que eu me identifico muito hoje, é além da pessoa vir ali, eu fazer simplesmente uma sessão e ela ir embora, eu converso e trago essa consciência.
Porque a consciência é luz para a nossa vida. E como você falou, esse lado sombra que todos nós temos, o que, que vem a ser esse lado sombra? É o que muitas vezes nós não queremos olhar, né? Porque Uhum, machuca, porque dói. Então, você renascer, você construir algo novo a partir de quem você era hoje e quem você se tornou hoje, é despir-se do velho, é desconstruir aquilo que muitas vezes você tem trazido de experiências dolorosas, de relacionamentos dolorosos, da infância dolorosa, da falta do pai muitas vezes, da falta da mãe muitas vezes, é, da incompreensão muitas vezes. uhum, E você sabe que eu acho tão lindo que, se você olhar assim, né? Esses seres de luz, essa egrégora linda que vai se formando, que é esse campo vibracional que está se formando ao redor do planeta, que a gente fala, assim como você falou, as pessoas ainda estão adormecidas, e o nosso papel hoje aqui é despertar desse sono profundo, mas não o ser físico, mas a alma, fazer com que ela uhum, relembre que ela é luz. E aonde há luz, não há escuridão. Então, assim, nós temos essa força vital dentro de nós, né? Então, assim, mas Deus, ele foi tão generoso quando nos criou, que ele nos deu esse livre-arbítrio. Então, nós sempre vamos ter dois caminhos e sempre uma escolha. Então, nós precisamos estar certos do que toda escolha que eu faço, ela vai gerar uma consequência na minha vida. E aí eu digo assim para você: tudo que eu plantar, eu vou colher. Então, assim, essa nova consciência, a gente fala que é consciência crística, essa energia do amor, da luz que nós estamos tentando semear, embora o mundo ali fora está virado de ponta cabeça, mas ninguém já aguenta mais isso. Mas e como que nós vamos fazer para mudar isso? Se vem de longa data, né? Segunda-feira você trabalhou com o Adriano, que eu achei incrível a live de você sobre o sagrado feminino e o sagrado masculino. São eras que estão em evolução e é naturalmente acontecendo. Porque se você pegar uhum, da minha época de criança, como era, por exemplo, a minha família aqui no Sul, com a tradição e a cultura polonesa, como era a família, a estrutura da família ali, como você vivenciava o amor ali, como você foi criado né, naquele núcleo, naquela sociedade que se formou ali. Então, assim, quando você vai para outros povos, né, quantas dinastias que vieram e foram, e tudo isso faz parte de nós, está intrínseco a nós, em nós, na uhum, nossa ancestralidade, nos nossos antepassados. Então, assim, nós não herdamos, né, de uma só esses traços físicos. Ah, meu olho verde é o olho do meu pai. Então, isso é fácil, porque você pega, você olha, mas e o que não está aparente a seus olhos, né? uhum. Então, assim, Sim. esse convite hoje, que essa era linda, era dourada, né? Era da luz dourada, luz crística no meio de nós, esse amor incondicional, eu diria assim, que é um renascimento, é um florescer divino daquilo que nós somos em essência. Então, quando eu olho para a Dilma e eu vejo a Dilma apenas como um ser humano, eu vou sempre cair em julgamento, em crítica, se eu não tiver uma postura de olhar além do que eu vejo, além de, Uhum. sabe aquela antiga expressão, é, não julgue um livro apenas pela capa, mas Pela observe o capa. conteúdo. E hoje, Sim. muitas pessoas, às vezes, elas não dão nem a oportunidade para outra mostrar o conteúdo que tem. Mas por que isso? Porque é tão automático, é tão mecânico. Sabe, você tem sábado e domingo que você descansa, e durante a semana você trabalha, você tem conta para pagar, você leva filho à escola, você se alimenta naqueles horários, você vai para o trabalho, você volta, toma um banho, dorme.
final de semana você faz alguma coisa, e aí já chegou a segunda-feira e vai de novo. Mas aí vai acontecer o quê? Esse mundo muito da matéria, mecânico, Robotizado, né? materialista, Muito é o lado, robotizado. isso, o lado de fora, né? O lado de fora. Então, assim, eu deixo de expressar aquilo que eu sou na minha essência, na minha verdade, porque eu acho que é tudo externo. Então, eu fico nessa sangria desatada, nessa loucura que, não, porque eu preciso fazer acontecer as coisas. Se sabe que há muito tempo atrás, qual era o pensamento da mulher? Vamos voltar assim para a nossa realidade. A mulher, ela sonhava em casar, constituir lá a sua família, ter a sua casa, o marido também prover, né, tudo aquilo, ter o seu carro, e enfim, essa fase foi ultrapassada. Mas chega um ponto que você tem tudo isso e você pensa assim, puxa vida, mas está faltando algo. Eu não estou legal, eu consegui isso, mas não faz muito sentido para mim, porque eu me olho e eu me Isso. vejo que está faltando alguma coisa. Eu tenho um termo que eu utilizo para isso aí, que se chama, que eu acho que é o grande mal do século, na verdade, não é nem a depressão, não é nem outra coisa, não. É, é a ausência de. Oi, Savana! É a ausência de consciência mesmo. É quando eu sempre digo que isso aí que você está colocando, né? Me fugiu o termo agora, mas assim, essa busca desenfreada, essa fuga toda, você termina ficando com um vazio existencial. Porque você percebe lá dentro de si, você tem aquele lugarzinho que a gente sempre fala aqui, que quando você medita, você consegue chegar nesse local, você tem um acesso mais rápido, digamos assim, com o treino da meditação, né? Então, o que é que acontece? Esse vazio, você começa a perceber e ele vem transformado em doenças psíquicas, doenças psicológicas. Aí entra depressão, entra e por aí vai. Que nada mais é do que essa ausência, essa falta de você ter um propósito real, um propósito de alma, como a gente gosta de colocar. Não só um vou conquistar isso, vou conquistar aquilo materialmente falando, que também tudo está tudo certo, mas assim, não é só isso. Nós não estamos aqui só para juntar dinheiro. Se fosse assim, a gente ia levar dentro quando fosse embora. Não era? Sim, Que sim. eu saiba a conta do banco que tem noutra dimensão aí é um banco que não entra cédula nem, nem bens materiais, não. Então, assim, sabe, se for, como dizia o pai de um amigo meu, se fosse para levar, todo caixão ia ter uma gaveta, sabe? É mais ou menos isso. Então, quando você acessa esse seu lugar, né, essa sua consciência, a gente não está falando aqui do ego da personagem, a gente está falando da consciência, tá? Que é esse ser multidimensional que está vivendo essa experiência aqui e agora. Então, assim, uma outra coisa também, você sempre está muito a questão da ansiedade, que é o excesso de futuro ou você preso ao passado. Então, eu até coloquei isso numa live passada minha. O passado, ele pega ele como ponto de referência, como um livro tipo Aprendizado, assim, como como disse um, aprendizado. é, é tipo assim, você vai fazer uma pesquisa, vai lá, dá uma pesquisada e volta, sabe? Mas é esse o momento aqui. Não tem outra coisa. Não existe outro momento, gente. Então, mas quando eu tiver tal coisa, eu vou ficar bem. Quando eu fizer tal coisa. Não, começa já de agora. Começa a silenciar, sabe? Tem tantas meditações legais aí para você já ir fazendo. Não estou conseguindo sozinho? Procura terapeuta. Existem terapeutas maravilhosos. Aqui, duas aqui na frente aqui de vocês. Então, assim, é isso, sabe? A gente está aqui para dizer para vocês como foi o nosso caminhar. Ninguém está colocando aqui que o que nós estamos falando é pura verdade, somos a razão. Não, nós estamos falando das nossas experiências.
tá? Tanto eu como tenho certeza que a Inês também, são coisas que vivenciamos e que sabemos que são válidas, né, na nossa vida. Não é isso? Sim, é isso, perfeito, Dilma. E assim, quem não tem as suas dores, né, os traumas, mas até quando que eu pretendo carregá-las, né? Porque Pois é. quanto mais leve eu estiver, e a gente fala, né, das terapias que são camadas, é como se a gente fosse uma cebola ali, né? São várias camadas e que você vai tirando isso hoje, isso, aquilo, é para você harmonizar. Você falou assim, né? O passado, o presente e o futuro, né? O futuro nós não sabemos, o que eu tenho comigo é o hoje, é o meu presente, então esse estado Sim. representa, é o poder do Não, agora. e o futuro, quando ele chegar, ele vai ser o quê? Agora. Ele não vai ser o futuro, ele vai ser o presente, entende? Então, tem essa pegadinha, assim, que a gente, é bom a gente ficar atento, né? E o que eu falo assim, as nossas terapias, elas são muito voltadas para essa harmonização desse passado. Então, assim, o que eu trago comigo, o que está armazenado nas minhas células, quais emoções que eu cultivei, o que eu cultivo ainda hoje na minha vida, o que não me faz bem. Então, quando eu faço essa retrospecção, esse mergulho interno, eu começo a me perceber no contexto da vida de uma forma presente e consciente. Então, eu falo assim que é o eixo, né? Nós estamos conscientes nos observando. Então, esse mergulho interno, esse convite interno, que todos os dias a nossa alma ela insiste para que nós façamos isso, porque é dessa forma que nós Inês, evoluímos como consciências. Oi? Inês, desculpa, a tua imagem, ela tá meio desfocada. De vez em quando ela dá uma desfocada, assim, aí Ué, é deixa eu como ver se se é a minha a internet. internet não. É, pode Deixa eu ver. ser, É que dá uma olhadinha aí. aqui choveu muito, mas deixa eu ver aqui É, se eu eu consigo sei. melhorar. Uhum, Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. pronto. Porque aí fica melhor pra gente. Sim, Então, vamos ver. mas, ó, tem uma coisa que o Eckhart Tolle fala que se chama o corpo sofredor. Ele disse que nós temos tem esse lugarzinho nosso que se apega à dor, sabe? Que É, gosta, se sente a zona do conforto, gente. Quando a gente fala em zona do conforto, nem sempre é uma zona confortável. Muitas vezes a pessoa está ali em cima de uma cama, doente e tudo mais, mas aquilo ali para ela está sendo uma zona de conforto, que ela sim, inconscientemente se colocou naquele lugar, né? Então, puxa a responsabilidade para si. Isso é que é o bom da coisa, você saber que você pode se modificar, né? sim. E se sabe que agora, nessa linha de raciocínio, eu queria falar um pouquinho assim. Hoje é muita energia, o planeta ele tá saindo de um processo de dor, a Terra é um órgão vivo. Então, assim, quanta destruição já ocorreu, quanto derramamento de sangue, quanta coisa, isso tudo gerou um campo, plasmou energias densas aqui. Então, Uhum. nós, assim, como seres que vibramos energia, nós somos energia. Então, assim, entrando um pouquinho mais dentro do assunto agora, então, assim, como vai mudar isso? É quando nós despertarmos dessa noite escura da alma, é quando nós olharmos para nós, para despertar enquanto consciência, pessoa participativa, colaborativa, o que que eu compartilho no mundo? Todos nós, em essência, somos centelhas divinas e nós viemos aqui experienciar essa vida humana, sentir na carne tudo isso, mas evoluir enquanto espírito. Então, nós não somos aqui um pedacinho de carne que estamos aguardando a velhice, chegar os problemas de saúde física, enfim. Não, tem um propósito maior para que isso aconteça. Então, eu falo assim que
que às vezes as pessoas acreditam em Deus, né? Elas acreditam em Deus, mas elas não tocam Deus. Mas o que que acontece? Elas sentem que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro. Então, você sendo filho desse Pai Celestial, você também é herdeiro dessa luz divina. Assim como nós somos herdeiros dos traços físicos, da herança que nosso pai, a nossa mãe fez aqui, ajuntou aqui, né, no mundo, no plano físico, nós também somos herdeiros, nós também somos merecedores. E às vezes a pessoa ela se coloca num lugar que é como se De Deus não fosse o pai que merecimento, né? castiga, Que pune. merecimento. Então, Era isso que eu ia sim, colocar, essa questão da visão. Quem é Deus para você? Porque a gente tem aquela coisa muito, nada contra as religiões, mas existe um Deus que é pregado, que é colocado para a gente desde a infância, que é um Deus que pune, é um Deus que castiga. Se você não for bem comportado, você não for uma criança boa, você sabe? Então, assim, que visão é essa que você tem, né? Porque quando você enxerga um Deus desse jeito, imagina como é que você vai se enxergar. Se sim, e o como Deus, você vê ele desse jeito punitivo e tudo, imagina como você se enxerga, se enxerga? E se eu tenho né? todos esses pensamentos, é porque eu estou vibrando dessa forma. Então, em que frequência que eu estou vibrando? Aí, falando um pouquinho das frequências, é porque quanto mais denso, quanto mais negativo, quanto mais sofrido, doloroso, a energia é mais pesada que está com você. E hoje, quando eu falo assim que essa proposta desse novo humano, enfim, dessa nova era, é que você vai preferir estar com pessoas que te levem, que te transmitam luz, que te transmitam paz, alegria. Por que isso? Porque nós estamos sendo sutilizados cada vez mais nesse nosso sentir. Então, é como se desse um baque assim, olha, né? Você se encontra com alguém que está numa vibração muito mais baixa, tem um propósito desse encontro, mas você não consegue ficar ali muito tempo. Você não consegue. Sim. É como se, então, é como se fosse essa roda em movimento, essa ciranda que é a vida. Então, assim, tudo que foi vivendo lá atrás está sendo transmutado agora. Então, transmuta, transmuta, purifica, purifica através de nós, os nossos filhos, os nossos descendentes. Eles já vêm com uma consciência mais liberta, mais ampla, né? Se você observar as crianças As hoje, crianças hoje, elas estão muito. Então, só sabe? falta nascer falando, né? Tipo assim, oi, gente, Sim, cheguei. sim. Então, Cheguei, essa tô mudança, chegando. então, e essa mudança de paradigmas, ela vai ocorrendo naturalmente. Mas as pessoas que não entendem assim conscientemente isso, elas sentem. Então você ainda vê pais que ficam o tempo todo batendo de frente com essas crianças que querem punir do jeito que eram punidos. Medicam. Não, porque na minha época era assim, na minha época não podia falar. Então né, era o pai, a mãe ali, eram os adultos, eu não tinha voz. E aí hoje o que que acontece? Eu precisei resgatar essa criança interior, onde muitas vezes ela queria se manifestar, ela não podia. E hoje a gente vê que isso é tão lindo. Você observar com naturalidade a criança, do jeitinho que ela quer se expressar, do jeitinho que ela quer expressar o amor dela. Sim, nós somos adultos, nós orientamos, nós direcionamos, mas nós não podemos tolir, nós não podemos tolir. E a gente E, aprende muito com elas, com essas crianças, né? nossa, é Tem muito. até. Tu tá só cortando um pouquinho, tu tá falando aí, eu tô lembrando aqui de um menininho que eu sigo ele no Instagram. Ele se chama Francisco. O Instagram dele é Francisco Ativista. O menino tem, acho que 10, 11 anos de idade. É um ativista. Já foi fazer palestras, já roda o mundo fazendo palestras. Não sei quantos países já foi falando sobre o cuidado com a natureza,
o Reciclado lançou um livro agora, então são dessas crianças que a gente está falando, tá? Mais ou menos assim, são crianças que vêm com uma outra visão sobre o que é esse planeta, sobre o que é a convivência humana. Então, elas trazem isso, né? São essas sementinhas que estão plantadas por a gente. Somos nós que estamos plantando essas sementinhas, né? Sim, e eu costumo dizer que são a nossa versão melhorada, porque a nossa geração está aqui para curar muita coisa. Então, quando eu curo algo em mim, quando eu falo que nós somos o coletivo, uma alma coletiva, um registro akáshico coletivo do planeta, é porque quando eu me proporciono, quando eu me permito receber uma cura, não é só a mim que eu curo. Então, essa cura, ela se reverbera. E aí, essa beleza, né, desse plano aí que você acabou de mencionar, que as crianças, elas já vêm com aquela consciência do cuidado com a natureza, elas são cuidadoras. Eu convivo, assim, com crianças na minha família, de todas as idades. Então, eu me surpreendo, porque hoje eu vejo com outros olhos. Eu vejo, assim, não com aquele olho racional, mas eu vejo, assim, com o meu olhar aqui amoroso, com o meu coração. Então, assim, você começa a olhar e observar o mundo à sua volta de uma outra forma. Então, você quer ser amado? Expresse amor. Seja o amor. Não busque o amor do lado de fora, porque você só consegue doar ao mundo, ao seu mundo, aquilo que transborda em você. Se você não tem isso como referência, você vai vibrar sempre na falta, na escassez disso. Uhum. Então, você não tem referência. Então, eu costumo dizer assim, puxa vida, eu quero isso, eu quero fazer aquilo, mas isso ressoa, você sente que você tem isso em você, porque se você, de repente, pega ali um copo vazio que é seu, como que eu vou poder doar? Como que eu vou poder compartilhar? Então, primeiro, preenche. Sabe? Busca-se internamente primeiro, reconstrói aquilo que você precisa olhar e reconstruir, mudar, transformar, né? Nós não precisamos ser os mesmos de ontem, nós não precisamos vibrar e ser igual aos nossos pais, nós honramos, nós Até porque curamos. nós não somos, né? Até porque não somos. Não, Você muda a não. cada segundo, tem células aí morrendo, tem novas sinapses sendo criadas. Então, assim, você não vai ser quem você é. Não adianta, você está mudando, sabe? Então, olha para você com esse amor que a Inês está trazendo aqui. Então, eu sempre digo, Inês, teve uma frase, eu, parafraseando Gandhi, olha só que atrevida que eu sou. Teve uma live que eu estava fazendo aqui e me veio o seguinte pensamento. Me veio uma frase, eu anoto sempre quando vem esses pensamentos, né? Enquanto eu estou, boa noite, solto, Deb. Enquanto eu estou meditando ou quando eu estou com meus pensamentos viajando aqui, aí me vem, né, umas ideias e aí eu vou e anoto. E a frase é o seguinte: seja o amor que você quer do mundo. Simples É assim. isso, é É isso, simples é assim. isso. E você sabe que inconscientemente, muitas vezes, nós somos isso, nós já nos percebemos assim. Mas e aí, se você observa esse contexto à sua volta, porque eu já tive momentos na minha vida que eu vou dizer para você. Eu sempre fui julgada de ser muito diferente. Porque você é muito ingênuo. Ai, porque você. Gente, eu sofria muito assim com a violência que eu observava. Olha, um dia eu acho isso hilário na minha vida, mas é, né? Vai, a gente tá aqui para pagar mico também. Vai, passa, vai, conta. Estamos para pagar mico. Eu já era mãe, eu tinha os meus menininhos, enfim, né? E aí, gente, eu comecei a me observar no contexto à minha volta que era muito doloroso. Porque eu não me conformava que aquilo era assim. E eu dizia assim, não, Deus, mas isso está muito errado, não pode, eu vejo muito sofrimento aí, olha, não. E aí teve uma noite assim que eu estava, eu acho que eu já
Na verdade, nós vamos relembrando algumas coisas, mas nós já nascemos com esse dom, com o propósito, então Sim. nasceu na família que você A quer. gente só, a gente só faz relembrar, né, e colocar ele em prática, né? Mas já Sim, vem com sim. a gente. Mas então, e aí nessa ocasião eu saí para fora à noite, eu não estava legal assim, gente, e eu olhava para uma estrela muito brilhante. E hoje eu sei que é a estrela de Sirius, né? Mas na época eu não sabia. E eu Uhum. olhava para aquela estrela e eu dizia Boa assim: noite, Helder. Ó, o Helder tá de Portugal, hein, assistindo a gente. Seja bem-vindo, meu querido. olha Vou só, fazer que uma live com ele delícia! semana que vem. Ah, e aí, ó, que bacana! Bem-vindo, então. Eu falo assim que são. Olha que delícia, né? Isso é uma ponte geradora, Sim. multiplicadora de luz e de amor, assim. Então, eu acho assim que como nós somos energia e vibração, o nosso pensamento ele viaja por continentes, por Conecta, né? planetas, Sim, assim. não tem tempo nem distância. Isso Não, é criação, sabe, de todo esse universo sim, aí que a gente vive, sim, né? Mas não sim. existe. Sim, Viu? continuando, da estrela, vai Viu? lá. Voltando Sirius. à minha estrela, né? A pessoa. Não, isso que eu lia muito provérbios e eu olhava assim, sabe aqueles provérbios tão amorosos que diz assim, filho meu, olha para o seu coração, sabe? Em busca dessa sabedoria. E eu era muito jovem, assim, nessa época, eu dizia, nossa, o que que é essa sabedoria? Porque eu quero essa sabedoria, eu quero sentir essa sabedoria. Tá bem, mas aí foi, né, foi os pequenos degraus, assim, né? Então, assim, mas nessa ocasião eu saí assim para fora e eu olhei e eu me revoltei. Olha, eu me revoltei, eu dizia assim, Deus, eu não sou desse planeta, eu não sei por que o Senhor me trouxe aqui, eu não quero mais ficar aqui. É muito difícil para mim, mas eu olhei para aquela estrela e eu ficava dizendo assim, é impossível, eu sou muito diferente. Isso porque eu ficava inconformada com a dor das pessoas. Então, é por isso que eu falo, hoje eu já tenho um preparo emocional, eu Uhum. já tenho mais consciência, né? Eu me vejo assim, mas tem muitas pessoas que são essas verdadeiras esponjinhas e elas não têm essa compreensão do que acontece com elas. Pois Então, às é. vezes, Inclusive, sim, desculpa. É porque deu uma cortadinha aqui. Pode falar, pode continuar. Pode então continuar, assim, Inês. tá, obrigada. Então, assim, às vezes você sai toda feliz. Eu vou usar uma expressão aqui, né? Você sai toda, nossa, se produziu, tá alegre, tá feliz, nossa, vou a um lugar, tal. Chega lá, gente, murchou. O que que aconteceu? Né? Você volta para casa, tipo assim, carregado, sobrecarregado. Parece que a sua energia foi sugada e realmente foi. Foi. Porque Só aonde a luz a sombra quer estar, a sombra intencionalmente, inconscientemente, ela quer a luz. ela precisa, né? Ela Sabe que tu tá precisa da falando isso luz. aí? Tu tá falando isso aí, eu tô lembrando aqui, sabe de quê? Essas Ah, coisas que você sentia quando criança. Na Conscienciologia tem um livro, tem uma professora que se chama Malu Balona, e ela fala sobre a síndrome do estrangeiro. Que muitas crianças, dessas crianças, adolescentes, eles se sentem, por isso que causa tanto essa questão, esses adoecimentos, né? Nos adolescentes, principalmente. Por quê? Porque eles se sentem, eles olham e não conseguem se identificar, entende? Não conseguem se perceber, como aconteceu com você, né? Então, isso sim, aí tem um sim. nome, tá? Síndrome do estrangeiro. E você sabe que, voltando a essa síndrome, hoje a gente vê assim, um dia eu quero conversar com você, porque eu tenho casos na minha família, e eu acho assim que é uma parte assim que foi uma travessia muito dolorosa para mim, mas tem muitos jovens hoje cometendo suicídio, muitos jovens. Sim, sim, Eu mas é o atendo desespero, é justamente isso, esse na desespero de verdade, não essa pertencer. desistência de não ter é como se andasse às cegas
e não Ah, entender, como a senão gente falou no compreender. começo, sim, como Sim, falamos no começo da live, né? Esse sim, distanciamento de si mesmo, né? de si Da sua mesmo. Então, essência. assim, hoje, esse convite, assim, muito amoroso, acolhedor, desse autocuidado, desse autorrespeito, desse amor próprio, né? Porque nós viemos aqui para experienciar todas as formas do amor, o amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor de companheiro, amor ao trabalho, amor aos amigos, amor àquilo que eu faço, amor ao planeta, mas amor ao Criador, mas também o amor próprio. E às vezes nós passamos uma vida inteira olhando sempre para o outro, tentando compreender o outro, tentando ajudar o outro, e nós esquecemos de nós mesmos, né? Então, assim, mas voltando um pouquinho para o nosso dia a dia, Dilma, quando você chega num supermercado, por exemplo, e a pessoinha está lá, um caixa de supermercado, e te sorri com bom dia, tudo bem? Não é maravilhoso? É aquela Tá energia que ótimo. chega e te abraça. Então, quando a gente fala assim dessas novas energias, dessa nova vibração, dessas novas sementes, a semente do amanhã, é isso, é você vibrar em frequências mais amorosas, trazer mais beleza para sua vida, trazer luz para quem está ao seu lado apenas em você ser. Apenas você ser, sem máscara, sem esforço, porque você encontrou a verdadeira essência de quem você é e o que você veio compartilhar aqui. Então, Uhum. assim, eu costumo dizer que todos nós somos uma pecinha muito importante de um quebra-cabeça, que é esse planeta Terra, essa mãe Terra que nos acolhe, que é abundante, que é lindo, que eu olho para o céu e às vezes eu paro e olho, uau, Deus, que coisa mais linda, obrigado. E quantas pessoas passam despercebidas, moram às vezes num lugar que tem tanto verde, que tem tanto colorido, que tem, sabe, assim, e passam despercebidas, porque elas estão adormecidas, mas elas estão, sabe aquele estado, tem muitos filmes, né, ai meu Deus, agora me fugiu o nome, meio alienados, então, assim, você Uhum. vive sem contexto, sem profundidade. E assim, não é fácil. Eu tô aqui falando com você, enfim, você também, mas no nosso dia a dia nós também convivemos com as nossas limitações, com o que nós precisamos Sim, claro. transcender a cada dia. É um passinho de cada vez. Mas Mas é o mais diferente. interessante é não parar de Mas é caminhar. isso. É diferente quando você já tem essa consciência, já você já está mais um pouco mais de olho aberto, digamos assim, né? De olhos abertos para enxergar isso. Eu sempre comento aqui que, por exemplo, aquele alto e baixo de emoções que nós temos, né, do dia a dia, diante dos desafios da vida, a gente super indica o PNL, tá? Mudem um pouco as palavras, as expressões, porque elas contribuem para um certo bem-estar, digamos assim. Imagina, ao invés de falar problema, você fala desafio. Fica até mais, né, dá aquela sensação de que você é uma super-woman. Mais ou menos assim. Então, assim, é, ao falar isso, ao entrar em contato consigo, ao você fazer, por exemplo, a meditação, o que é que acontece? Essas oscilações de humor, de medo, um medo exacerbado, ou então uma coragem muito. Porque tudo isso também é desequilíbrio. Uma Sim, alegria muito, sabe? Ah, tô eufórica. Isso é desequilíbrio, por incrível que pareça. Não é só sim, porque é sim. positivo, para a gente tende a. Isso é negativo, isso é positivo, né? Então vamos colocar a alegria exacerbada como positivo. E aí o que é que acontece? Isso também é desequilíbrio. Então, quanto mais alto você vai na euforia, mais baixo quando você cai com tudo. E você vai lá para baixo. Então, é manter esse equilíbrio, esse meio. Quando a gente fala caminho do meio, é sobre isso. Só que, É, quando você está no caminho do meio, isso não significa que você não vai olhar para os lados. Existem os lados. Continua havendo o lado direito e o lado esquerdo. Você continua olhando para eles.
mas o seu foco é, no, é na frente, é o seu caminhar. Então, caminhe com consciência, caminhe com mais amor, como a Inês traz aqui tão bem, sabe? Esse auto-amor, porque se você não for capaz de fazer isso por você, dificilmente você vai conseguir fazer pelo outro. Então, Sim, quer ser útil? Seja útil para si mesmo primeiro. sim, e Mais tudo ou menos começa em assim. nós, né? Tudo começa em Boa nós. noite, Cirlei. Gente, se Ai, quiserem tá. comentar, mandar pergunta, fiquem à vontade, Perguntas, viu? A fiquem gente à está vontade. aqui Ó, eu conversando. não estou vendo os comentários, eu deixo para você, eu estou aqui, né, falando, Uhum, e enfim, tá, você fala, eu tá pego o joia. raciocínio aqui, desenrolamos. Falando um pouquinho desse caminho do meio, então olha só, em nós, né? O que que é o nosso eixo? Olha que coisa mais linda quando nós temos essa consciência. Olha que coisa mais linda isso. O que que é esse caminho do meio? O nosso coração. O nosso coração, ele está no meio dos nossos pés, que estão em conexão com a terra, e no meio Uhum, que está em conexão com essa fonte criadora de tudo que é. O nosso lado perfeito. direito, o nosso lado esquerdo, não tem como nós separarmos, fazem parte de nós. Então, esse lado negativo, esse lado positivo, ele faz parte de nós. Cabe a nós, quando conscientes, quando despertos, encontrar essa harmonia, né? Trazer essa harmonia, esse equilíbrio para o eixo aqui. Olha que coisa mais linda. Então, falando um Uhum, pouquinho dos chakras, né? Nós temos os 3 chakras abaixo de nós, que são os mais conhecidos, né? E 3 acima, e o nosso coração no meio. Então, tudo está no nosso coração. Eu costumo dizer assim que o nosso coração é um portal. É um portal de luz e de amor que, através dele, se sabe que o nosso coração, a frequência do nosso coração, quando você desacelera um pouquinho, você traz a mente para o seu coração e você é tão sutil que você consegue ouvir o batimento do seu coração. O nosso coração, ele pulsa na mesma frequência do coração da Mãe Terra. Olha que coisa sim, mais por isso linda. os xamãs usam o tambor, né? Justamente para trazer esse. Para Ó, quem acabou de fazer. entrar foi o Alexandre. O Alexandre que trabalha com Sound Healing. Tem até uma live da gente aqui também. Depois, se quiserem assistir, super Que indico. coisa linda. Beijo, Ale. Você sabe que eu falo assim, né, de uma. Estão as pessoas que precisam estar nesse momento e depois fica gravado, e essa energia, ela está sendo colocada, ela está sendo plasmada. Aqueles que entrarem depois vão poder experimentar dessa energia, porque quando você se propõe a fazer algo com amor, com verdade, com carinho, é sentido. Por mais que você esteja aqui só com o olhar físico, mas os ouvidos do seu entendimento maior, em conexão com a sua alma, ela está captando, e o seu inconsciente vem para o consciente, e aí a magia acontece no seu dia a dia. Esse é o nosso. Eu falo assim que esse trabalho é tão lindo, é tão puro, é tão cristalino, que nós somos aqui canais. Então, assim, beba da fonte que te traz vida, que te traz alegria. Ninguém quer ir lá tomar um copinho de água tóxica, a água que está poluída, né? Falando nisso, eu vou tomar um golinho da minha aqui, tá? Mas é isso. Então, vai, procure fontes, fontes frescas, cheias de vida, de luz, água pura. E assim, não esquece que dentro de você habita uma fonte inesgotável de luz, de amor, através desse divino que você acolheu um dia antes de vir aqui nesse corpinho físico. Você já tinha um propósito de, nesse momento, estar aqui para ver essa mudança de paradigma, para ver a mudança da história do planeta Terra, porque ainda insistem algumas consciências de terceira dimensão, que é na base da guerra, que é na base do sofrimento, mas essa força que está se unindo em torno desse planeta
olha, hoje nós estamos aqui, né? Tem uma pessoa de Portugal, tem uma pessoa de diversos estados, então é uma corrente que se forma, é um elo que vibra, que pulsa luz, que pulsa amor. E que nós estamos assim, sabe, dando um basta, puxa, existe mais que isso, né? Então aí você move a tua fé, você move a tua esperança, você move aquilo que Cristo, há tantos anos, 1000 anos atrás, ele veio, provou com a própria vida, derramou o sangue dele aqui, ó, na matéria, Coitado, imagina. Traz o entendeu? amor, E ele, ensinando o e cara ele, falando só de amor, de tudo, e, né? Mas sabe, enquanto tu então, tá tomando água aí, hum, pode falar, continue. Depois eu falo. você sabe que eu gosto muito de mencionar assim, né? Porque Jesus dizia assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa mais linda. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a ressurreição e a vida. Olha que mantras lindos que ele deixou para nós. Esse eu sou é Cristo vivo em nós, dentro de nós. Ele não está lá no céu, ele está dentro de nós. Ele vive e reina dentro de nós. E é essa consciência crística, divina, de luz que nós estamos aqui semeando hoje. Porque se nós é, despertamos para o amor, nós despertamos para a verdade de quem somos, essa essência é aquilo que Jesus veio com tanta sabedoria, com tanto amor, ele nos amou incondicionalmente. Amor incondicional, ele não impõe condições. Ah, você só vai Perfeito, ficar não do meu lado barganha, né? se. É, Eu só gosto de ah, você meu se você filho, gostar de mim, né? Ó, tem um entendeu? comentário aqui da Isa que ela colocou. Inês maravilhosa, também acho, Isa. Por isso que eu trouxe ela para perto de mim, que eu não sou boba. Que energia boa que você me passa sempre. Então, Inês, tu estava falando aí, eu estava lembrando, sabe de quê? Que a onda É, agora é o povo evocar extraterrestre. Ai, venham nos salvar, por favor, meus irmãos, não sei da onde, venham salvar a gente. Ai, não vejo a hora que venham espaçonave e me leve, não sei para onde. Cara, para de delegar a responsabilidade que é tua, sabe? Para de colocar fora, não, quando não sei quem quiser, quando não sei quem vier me salvar. Não, faz a tua parte. É você, é o teu universo é o universo que está fora. A física sim, quântica está aqui para falar sobre isso, para nos sim, mostrar isso muito bem. Que o que está fora é o que tu leva dentro. Ó, eu sim. dou até um exemplo, só para vocês terem uma ideia de do que eu estou colocando aqui. Por exemplo, duas mulheres grávidas. Uma é casada, feliz, não via a hora de ter um filho, está super empolgada com a gravidez. A outra está triste, está desempregada, está sem marido, sozinha, foi expulsa de casa porque está grávida. Vocês acham que essas duas mães vão ver a gravidez com o mesmo olhar? Não vão. Olha, Entende? é, É a questão de percepção. E a gravidez é uma coisa linda. Entende isso? Então a vida é a mesma coisa. Vai depender de onde você está. Com que olhar você está olhando para tudo isso. A gente está falando aqui, está colocando aqui as nossas ideias, mas se você não sente isso, se você não interioriza, se você não faz o teste, coloca isso em prova, sabe? Traz isso para o teu dia a dia. Porque você está aqui conversando, tudo bem, mas vai na prática diária, você, se, quando você vai colocar em prática, você vai ver que exige um pouco mais. Não é só a sim, palavra, é o sentir é principalmente. o A sentir, lei da sim. atração, tudo isso aí não é só o falar, é o falar, o pensar, o sentir. Tem que estar o coração. Por isso eu recomendo também o exercício de coerência cardíaca, sabe? Faz esses exercícios diariamente, porque isso vai ajudar a você a ter a questão da respiração também, para oxigenação cerebral. Por quê? Porque vai te ajudar a ver a coisa com mais clareza, com mais nitidez, com menos. E o não julgamento. Então, tá tudo interligado, gente. Não dá para separar uma coisa da outra. Tá tudo junto e misturado. É uma salada boa, né? É,
É isso aí. E você sabe que disso tudo que você está falando me veio assim, né? Nós construímos, nós fazemos o céu ou o inferno à nossa volta. Uhum, sim, Porque perfeito. o que que acontece? Então, assim, como eu tenho escolhas, eu tenho livre-arbítrio, eu também não posso depois ficar culpando e condenando outros pelo resultado errado onde eu tive participação, né? Então, Uhum. assim, Boa noite, Alice. se gente, eu vi assim pessoinhas queridas, conhecidas, amadas do meu coração. Olha, eu não estou falando aí, não estou digitando, mas ó, sintam-se amados, abraçados e recebam assim, ó, um colinho, recebam um quentinho do coração de muito amor, porque olha, eu amo o ser humano e eu não me canso de dizer. Sabe, eu demorei muito tempo para expressar aquilo que eu verdadeiramente sentia, aquilo que eu verdadeiramente queria falar para alguém que estava do meu lado. E eu sempre me vi assim, sendo essa ponte de levar harmonia, de levar amor, de paz. E hoje eu compreendo por quê. Essa é a minha função aqui, esse é meu propósito maior. Então, se eu não for dar uma palavra de bênção, eu fico quieta, porque a palavra, assim como você falou, tem muito poder. Ela Então, assim, fere, né? o Uhum, verbo divino se fez carne. Olha que forte isso. uhum. Então, eu trago muito para mim, né, que é bíblico e que diz assim, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída, dele procede. Quando você se corrompe, para você fazer esse retorno, é possível. O processo é doloroso? É, mas vale a pena também. Então, Ai, assim, gente, isso mas é nós uma não dor, podemos. é uma dor que depois passa, sabe? Né? Então, assim, Passa, vamos em isso, frente. passa. Você sabe que em Teta Healing, hoje, assim, nós temos muitas ferramentas, muitas técnicas, né? Você consegue levar a pessoa num estado meditativo para que haja liberdade através do perdão. Para que se houver algo que ela precise perdoar, para que se houver pessoas que tenham aquela consciência, energia de pedir perdão. Gente, é tão lindo isso. Se permitam, se permitam, se permitam, porque tudo na vida tem solução. Tudo tem solução. Então, assim, quando hoje eu tenho a consciência assim, eu não olho para as pessoas julgando elas no nível que elas estão, porque todos nós, sem exceção, nós queremos, nós trilhamos degraus e degraus da escada, mas nós queremos ir para o mesmo lugar, todos nós. Alguns estão mais, eu diria assim, não diria nem atrasados, é no tempo deles, na consciência deles, é do jeitinho deles, mas eles estão indo. Então, assim, quando eu olho para alguém, eu julgo, eu condeno, eu não conheço o processo de vida dela, eu não conheço a história ancestral dessa pessoa, eu não conheço a história do antepassado dela, eu não conheço a infância dela. Assim como você bem colocou, né, das duas mulheres grávidas, aquela que tem a oportunidade de ter tudo em casa, que tem o marido ali que auxilia, e que hoje, que lindo é isso, isso é evolução de espécie Uhum. humana. Os homens estão tão participativos para cuidar das É lindo crianças, isso, para né? Sim. auxiliar. Então, e isso acontece de uma maneira natural. Na minha época isso não existia, e olha que eu não sou tão velha, mas aonde eu estou, a cultura ainda então, você percebe isso e eu olho com tanta grandeza, sabe? Hoje eu observo os meus filhos, né? E eu sei que a Isa está aqui, Isa passou, né, lindamente pela minha vida, Isa sabe da minha história, Inês, mas foi. deixa eu só te falar que já passou do tempo. Tu acredita? Já, já passou. É incrível isso. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vocês estão convidados para a próxima live com a Inês, que ela vai aceitar o meu convite, claro, para a gente dar Ó, mas continuidade a faz esse o assunto. seguinte, caso você queira sair e voltar, eu tô aqui, para a gente ficar pelo menos. Perfeito. Eu E queria aí, fazer pessoal? muita.
Eu queria Então muito vamos. integrar, eu gostaria muito de trazer a consciência, entregando, né, mente e coração, e trazer um pouquinho Perfeito. da Então vamos filosofia. sair e vamos voltar, tá? Esperamos vocês. Voltem com a gente. Beijinho. Vai, enquanto isso, vai falando. Eu vou tentar salvar aqui, tá? Vou ver se eu Tá, consigo. Gente, a gente vai entrar de novo.